como aumentar o seu foco e alcançar tudo o que você quiser. Eu vou te falar que não é fácil ser uma pessoa focada. E um dos nossos grandes problemas, o motivo pelo qual nós não alcançamos os nossos objetivos, é justamente a falta de foco. O foco é a capacidade de seguir apenas um objetivo. É a capacidade de começar um curso e terminá-lo, de começar um livro e concluí-lo, de buscarmos um caminho apenas e segui-lo. E nunca foi tão difícil nós focarmos em apenas uma coisa nesses últimos tempos. Nós pegamos um livro para ler com o celular grudado na gente. A notificação do celular toca e imediatamente a gente pega o celular e se distrai, se dispersa totalmente. E aí a gente para tudo que nós estávamos fazendo. A gente para o livro no meio ou qualquer que seja a tarefa. Desfocamos e olhamos para o celular. A mesma coisa acontece na hora de dormir. Você já está preparado para dormir, você vai colocar o seu celular apenas para despertar e aparece uma notificação e quando você vê, você está ali imerso no Instagram novamente. Isso acaba se tornando um hábito, um looping infinito, onde você não tem controle sobre as suas próprias decisões e atitudes. Então hoje nós vamos entender por que vale a pena focar a sua atenção em apenas uma tarefa, porque é exatamente isso que é o foco. Para ser uma pessoa focada e alcançar os seus objetivos, você precisa concluir todas as tarefas que se propõe. E não tem como você ter foco sem ter a clareza de quais são os teus objetivos e metas. Inclusive, no último vídeo nós falamos justamente sobre isso, como atingir hábitos sólidos para alcançar as suas metas. E caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui no card para você. Então, o primeiro ponto para você ter foco é definição de objetivos claros. E aqui nós podemos dar um exemplo muito claro sobre como ter foco. Sabe aquele efeito foco e desfoque no seu celular, onde você vai editar a sua foto e você foca apenas em você. O resto você coloca como se fosse um borrão e tudo se desfoca atrás de você. O resumo perfeito de foco é você saber olhar para apenas uma coisa. Foco é dizer não. Uma das frases de Steve Jobs antes dele falecer foi justamente essa. O foco é você saber dizer não. É você ficar focado em apenas uma coisa e se desfocar de todas as outras. É escolher apenas um caminho e dizer não para qualquer outro que roube o seu foco e te distraia. A gente tem isso muito claro, principalmente para quem trabalha com digital. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu precisei escolher apenas um caminho. Foi difícil, mas eu precisei escolher e eu tive que dizer não para qualquer outra oportunidade que surgisse no meio do meu caminho. Eu precisei de objetivos claros e determinação. É óbvio que existem várias oportunidades. No meio do seu caminho, você pode ir para a direita ou para a esquerda, mas você precisa decidir apenas um caminho. Se você começa uma coisa e você para no meio, você não conclui aquilo, como que você vai atingir algum resultado? Cara, foco é sobre ter constância. A constância é a qualidade de ser consistente. Perseverança é em manter uma prática ao longo do tempo. A constância está relacionada ao comprometimento com a excelência. Segundo ponto importantíssimo, priorização de tarefas. Precisamos escolher aonde nós iremos focar a nossa energia. Pois quando você escolhe apenas uma tarefa e você segue firme naquilo, você encurta o seu caminho. Outra coisa, nós precisamos saber esperar o tempo das coisas. Você precisa se comprometer com a jornada e isso é extremamente difícil. É preciso paciência. E a paciência é provavelmente uma das maiores habilidades do ser humano. Sinceramente, eu acredito que a paciência, ela é muito mais importante do que você imagina. Nós estamos falando de uma sociedade extremamente imediatista. Você quer tudo para ontem. Você começa hoje uma estratégia para conseguir mais dinheiro e amanhã você já quer ser rico. Aonde que isso existe? E eu não tô falando isso só para você não, tá? Eu tô falando para mim. Antes eu digo isso para mim, que começo alguma coisa e acho que logo em seguida eu já vou ter resultado e não é assim que funciona. Nós sabemos que as coisas não são fáceis. Sem foco e sem prioridade,
nós não vamos alcançar nada. A verdade é que quando se tem vários caminhos para escolher e você quer escolher todos os caminhos, você não chega a lugar nenhum. Escolher apenas um caminho pode te levar mais longe do que você imagina. Pode ser esse único caminho que você escolhe que vai te fazer alcançar os seus objetivos. Aí você fica pulando de galho em galho sem saber para onde ir. Um dia você está lendo um livro, no outro você para aquele livro no meio e aí começa outra leitura. E aí no fim você não absorve conteúdo nenhum. Cara, para você ter uma ideia, a oliveira, a rainha de todas as árvores, considerada uma árvore sagrada, ela demora aí no mínimo 100 anos para crescer, para atingir o seu potencial máximo de maturidade. E depois ali dos seus 100 anos de maturidade, elas podem produzir frutos até 500 anos. Já falei em vários vídeos aqui no canal sobre como a gente aprende com a natureza. E é realmente aquela situação de você plantar para colher. E como você vai colher alguma coisa se você não está plantando nada? Foco é sobre isso, é sobre você ser paciente, esperar o tempo certo das coisas, é focar em uma única coisa e esperar o resultado. E isso é ter foco, é escolher apenas um caminho e ser paciente. Entenda que o foco, ele apressa o seu resultado. Terceiro ponto, eliminação de distrações. É verdade sim que a internet rouba a nossa atenção e o nosso foco. Mas nós não podemos colocar 100% da culpa no celular. E não é porque você não concluiu uma leitura, por exemplo, que você não tem foco. Às vezes é apenas falta de interesse. Então você precisa identificar quando você se distrai porque você não tem um foco claro e quando você está apenas desinteressado. Se um determinado assunto não te cativa, por exemplo, isso não é um problema. Aquilo só não é relevante para você. E o nosso cérebro tem a capacidade de absorver uma informação e manter o nosso foco apenas naquilo. Um bom exemplo disso é quando a gente está em uma conversa e aquela pessoa que está na sua frente está falando alguma coisa e o assunto é totalmente desinteressante e você começa a vagar na sua própria mente. Você se desfoca totalmente do que está sendo dito e você presta atenção nos seus pensamentos, no que está ao seu redor. Você começa a prestar atenção nas horas. Então você percebe que isso não é falta de foco, é falta de interesse no assunto. Mas é claro que existem distrações que ofuscam os nossos objetivos e nos fazem perder o foco. Então é preciso reeducar a sua atenção. E como que a gente faz isso? Entenda que o foco ele é treinável. É isso mesmo que você ouviu. Assim como você pode, por exemplo, na academia, ir aprimorando o seu exercício com a técnica, você melhora o seu desempenho e você atinge o objetivo que você tanto quer. A mesma coisa acontece com o foco. Então agora eu vou passar para você um exercício prático para a próxima semana. Seja para um momento de leitura, para fazer uma atividade física ou então até para assistir uma série. Independente do que seja, esse exercício vai servir para você. No momento em que você estiver lendo um livro, ou como eu falei, fazendo uma atividade física, cara, fica longe do celular. Esse vai ser o seu exercício. Então você vai sentar para ler por 15 minutos. Coloca o timer ali de 15 minutos e bota o seu celular longe de você. Eu tô falando longe mesmo. Você sentou aqui lá do outro lado da sala, o seu celular vai ficar. Quando o timer despertar, você vai saber que você acabou, encerrou o seu período de leitura. Isso vai ativar o seu foco. A mesma coisa quando você estiver fazendo exercício físico. Cara, não fica fazendo exercício e olhando o seu celular. Ou então, ao mesmo tempo que você executa algum movimento, você fica ouvindo podcast. Parece bobeira, mas dividir a nossa atenção nos faz perder o foco. Experimenta quando você for assistir uma série. Você vai sentar no sofá e você não vai ficar nas redes sociais enquanto está assistindo a série. Você vai colocar aquilo ali para começar, vai absorver o conteúdo que você está vendo. E é isso, você vai pausar a série e vai prestar atenção em tudo que foi dito ali na série. O grande problema de nós absorvermos várias coisas ao mesmo tempo é justamente essa falta de atenção. O foco é uma escolha, é uma entrega a uma tarefa. Esse é o caminho da eficácia. E não existe outro caminho. Tenha foco, então você terá resultados. Se há foco, há esforço, e se há esforço, há resultado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. E cara, eu quero te pedir um favor se você chegou até o final desse vídeo. Sinceramente, compartilha esse vídeo.
Tem muita gente que não está tendo acesso a esse conteúdo. Esse é um conteúdo importante e você pode muito bem compartilhar para alguém que precisa escutar isso. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal e você goste desse tipo de conteúdo, eu tô trazendo vídeos aqui toda semana. A gente tá aí numa série de vídeos até o final desse ano de 2023, a série Despertando o Seu Potencial Máximo. Então, para que você não perca nenhum vídeo, se inscreva aqui no canal. E agora me conta aqui nos comentários qual o maior insight que você tirou desse vídeo e não se esqueça de curti-lo também. É isso, pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!